que vocês leram, tá? Só para, de repente, alguma coisa que eu deixar de falar ou que vocês tenham de curiosidade, tá bom? E podem ir complementando aquilo que eu for falando também, tá? Então, era só para lembrar dessas coisas importantes aí, que é a participação de vocês e a atividade que a gente vai fazer da apresentação da minha quarentena, tá bom? Que naquelas datas que eu falei para vocês, 16 e 23 do 11, tá? E assim, ó, gente, eu vou aproveitar que eu já tô gravando para deixar um recadinho, tá? O recado é o seguinte, eu já falei isso na outra aula, vou falar agora. A minha recuperação, por exemplo, do terceiro bimestre, até a data de entrega, nenhum aluno tinha feito a recuperação dessa sala, tá? De 3 ou 4 alunos que ficaram de recuperação, nenhum aluno fez a recuperação. E tudo bem, não tem problema, né? Mas pensa o seguinte, gente, última semana de novembro acabam nossas aulas oficialmente, né? Se eu não me engano, acho que não chega nem a 1ª de dezembro. Mas quem ficar de recuperação vai ter aí até 15 de dezembro fazendo recuperação. Então vocês têm a oportunidade de, em 2 meses aí, tá livre, né? Mas tem outros que estão querendo cavar. Lua, você ficou, mas foi uma coisa pontual, tá? A gente tem uma galera aqui dessa sala que já vem carregando recuperações sem fazer já desde o segundo bimestre, né? Então a situação tende a se complicar. E aí esses alunos que estão deixando para o final, enquanto a galera já vai estar na praia, enquanto a galera já vai estar de folga, vai estar fazendo a recuperação. Então precisa ter um pouquinho de dedicação na produção do bimestre, para não ficar até o dezembrão, finalzão de dezembro, aí cortando peru, né, de Natal na recuperação, tá? Então é só um toque, vocês sabem que eu não sou muito fã de ficar dando o sermão da montanha, tá? Mas acho que já até passou da hora de começar a fazer. Porque também aí, gente, mesmo que né, acabe passando de ano por um motivo ou outro, mas aí você vai ter levado muito pouco assim do ano, sabe? Não dá pra falar que foi um ano perdido, sendo que a gente se encontrou toda semana, que a gente debateu assuntos importantes, que a gente trabalhou tanta coisa, né? Então, se for um ano perdido, é por aquilo que você cativou, por aquilo que você produziu, tá bom? Então, eu espero mais, assim, nesse bimestre, de algumas pessoas em específico, que elas sabem quem são, tá? Eu gosto bastante da participação de vocês, para mim é a sala que eu mais curto da aula, porque é a que mais participa, que mais se envolve, que mais faz entregas, mas a gente tem um grupinho aqui que tá querendo passar o dezembrão, tá querendo passar dezembro aqui comigo, né? Então, bora lá, minha gente. Esse é o bimestre de produção. E a melhora das notas ao longo dos bimestres também é importante para sua aprovação ou retenção, tá bom? Então, vamos botar a mão na massa aí. Beleza, gente? Vamos trabalhar. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês rapidinho. Prof, você acha que no ano que vem volta a aula presencial? Ah, Igor, acredito que volta. Eu acredito que sim. Não consigo imaginar que não volte, tá? Porque, eu acho que é por uma certa urgência, digamos assim, que urgência da sociedade mesmo, eu acredito, de que retorne pelas questões mais econômicas, assim. Acho que você entende o que eu quero dizer, né? Tudo que rolou até agora, de voltar, por exemplo, comércio, de voltar academia, é muito mais por uma pressão econômica do que pelo real momento de ser propício ou não. Não vai ter graça o primeiro dia de aula tendo aula virtual. Concordo, Fer. Da situação vai voltar. Eu acho que volta, tá? Mesmo que a gente não tiver vacina, mesmo que a gente não tiver todas as condições, é muito provável que volte no presencial, né? Como eu estava dizendo, por essa questão econômica. Tem uma forte pressão política que vocês sabem, vocês não são bobos, né? Vocês estão no mundo e estão vendo. Mas tem a questão econômica, de que aí muitos pais não querem pagar porque está tendo aula remota, né? Ou pessoas que perderam o trabalho e não têm condições de pagar, né? E, enfim, acho que pesa muito mais a questão econômica do que a questão
social mesmo, né? E no âmbito geral brasileiro, o que mais pesa é a questão política e econômica, assim, né? Então, se ficar cada um na sua casa, todo mundo vai morrer de fome porque não vai ter emprego, né? Pois é, Igor, eu também. Eu não tô falando que é o que eu quero, tá? Mas e sim o que eu acho. Acho que continuar aumentando os casos não vai fazer sentido voltar às aulas presenciais. Sim, sim. É, Nick, como eu tô dizendo, na minha visão, não deveria voltar antes de todo mundo estar vacinado. Mas, infelizmente, não é assim que o negócio funciona. Não deveria o comércio estar aberto, por exemplo. Você viu o tanto de casos que tem aqui em São Carlos depois que abriu o comércio, né? Então, é muito complicado, é muito complicado. Tenho medo pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas que têm problemas de saúde e principalmente penso em todas as pessoas que morreram, né? Todas as pessoas que sofreram com, né, com a Covid, enfim. E como eu tô falando, né, Lua, se a gente fosse ser bem pragmático, óbvio que não deveria voltar, né, nenhuma das atividades que já voltaram. Mas tem uma distância grande, né, entre o que deveria ser e o que realmente é feito, né, a gente sabe bem, né. Vocês estão percebendo, vocês estão acho que nas primeiras idades, assim, da vida, que a gente começa a ter essas percepções mais profundas, né. Então, abram essa percepção para, né, ver o que está rolando aí de verdade, né? Abram a, né, a sensação, o sentimento de vocês aí, que vocês vão perceber bastante coisa, né? E acho que vocês têm essa oportunidade mais do que muita gente de pensar, né, de ter esse momento de parada e de reflexão. Fer, é isso, é isso. Só não vai voltar porque ainda tem um pouquinho de pessoas pensantes por aí, porque senão já teria voltado, inclusive, torcida no estádio, né? Nem o futebol era para ter voltado, né? Não vou dizer que eu não fiquei feliz, porque eu adoro futebol. Mas você vê o time do Flamengo lá inteirinho com Covid. Aí eles descobriram que tinha um número de jogadores, ainda assim jogaram. O outro time, né, pode ter pego a doença também, o time que eles jogaram na Libertadores. Enfim, uma várzea, né? E o Flamengo foi o principal time que quis o retorno das atividades. Aí ele pede suspensão de jogo quando a água bate na bunda deles ali. Então é uma situação bizarra mesmo, né? Que a gente vive. É, total, é isso. E aí não dá pra gente prever o que vai acontecer, né? A gente não consegue saber. Mas assim, eu acho que a gente tem que aproveitar bem as férias, descansar bastante e voltar preparado para tudo. Né não, gente? E bora entrar nessas férias, hein? Não quero galera amargando o rec, hein? Pessoal, bora lá? Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me falam se está aparecendo. Alguém tem mais alguma dúvida, questão, algum questionamento a fazer? Quer aproveitar? Pessoal, me falem se está aparecendo aí a tela, por favor. Que eu estou compartilhando com vocês. Sim, né? Ótimo. Joia, 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 joia. Por isso que eu gosto de vocês, que vocês falam comigo. Vocês são meus amigos. Ó, vou fazer assim, gente. Eu vou ficar então só lá na tela do capítulo, tá bom? E aí se alguém precisa, se der algum problema no meu som, na imagem, e alguém precisar falar alguma coisa, eu vou pedir para abrir o microfone e me chamar, tá? Eu não vou estar conseguindo olhar o chat nos próximos minutos, combinado? Yeah? Tô indo lá então, tá? Vou estar só no documento, eu vou comentando, em alguns momentos também vou perguntando coisas para vocês, tá? Bom, a primeira parte que tá aparecendo aqui, gente, é sobre a poluição. Deixa eu pôr na tela cheia. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje. Vai, fio. Aí. O momento que a gente está vivendo no Brasil hoje talvez seja o ápice, né? O auge da poluição atmosférica que a gente está vivendo, em especial pelas queimadas, né? Que a gente tá tendo um período de bastante estiagem e também essa questão
do agronegócio contra a natureza, então a gente está tendo muita poluição. Não sei se vocês lembram, né, que a gente teve, acho que foi no fim do ano passado ou no começo desse ano, que teve aquele dia que ficou escuro em São Paulo, aqui em São Carlos também, né, por causa das queimadas na Amazônia. Bem recentemente a gente ficou uns 4, 5 dias aqui em São Carlos com o céu onde o sol aparecia alaranjado, né, também por causa da poluição. Então a gente, e inclusive ficou aquele smog, né, que eles falam, que é uma neblina baixa, né? Eu aqui em casa tenho uma sacadinha lá no alto, e aí ficava uma neblina baixa, né, e que ela não se dissipava. E nesse calor você sabe que não é neblina mesmo, de verdade, né? E o sol batia assim e ficava alaranjado por causa da poluição. Então nós temos hoje um problema ambiental de âmbito mundial, que é a poluição do ar atmosférico, né? A gente tem inúmeras causas da poluição. Claro que as principais atividades que geram poluição são as atividades urbanas, mas hoje a gente tem também, de modo generalizado no mundo, né, as queimadas. A gente teve queimadas violentíssimas na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal, né, aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Então a gente está vivendo, né, algumas consequências das mudanças climáticas, né, com os maiores períodos de seca da história, né, as maiores queimadas da história. Então hoje nós temos fatores diversos aí que levam à poluição atmosférica, tá? A poluição atmosférica, então, ela tem como principais causadores aí a indústria e os transportes, os automóveis, né? Então, a partir de meados aí do século XX, a gente começa a ter uma produção em larga escala, né, dos automóveis e um aumento, né, um incremento da industrialização no mundo todo, e isso, né, tem gerado aí, também a produção agroindustrial, ela é bastante poluente, então a gente tem um aumento da poluição, tanto na região urbana como hoje também nas áreas de floresta, nas áreas mais distantes. Aqui no Brasil nós temos historicamente um local, tá, que é conhecido como o local mais poluído do Brasil. Hoje já deu uma boa melhorada, mas foi ao longo de muitos anos conhecido como o local mais sujo, mais poluído, com o ar mais poluído do Brasil. É uma cidade que fica no estado de São Paulo e não é São Paulo. Alguém sabe me falar qual foi historicamente essa cidade no estado de São Paulo, que ficou conhecida como ser a cidade mais poluída? Tô vindo aqui no chat para olhar. Cubatão. É isso, Davi. Foi direto, certeiro, no alvo, tá? A gente tem... alguém aqui, eu tô no chat, tá? Se vocês quiserem falar agora, pode falar. Alguém aqui já foi para Santos, Guarujá e passou ali pela região de Cubatão? Não, já não. Ó, eu desço a serra, gente. Aí se eu vou pro sul do estado, né, pro sul, litoral sul, eu não passo por Cubatão. Mas se eu venho para Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, eu passo na frente dessa cidade que se chama Cubatão, tá? Que é a hora que eu desço a serra e chego ali no nível do mar, aparece um monte de indústrias, um fedor, no topinho assim da saída das indústrias, um foguinho queimando, tá? Essa cidade se chama Cubatão, tá? Que tá ali na Baixada Santista. Da próxima vez que vocês fizerem esse caminho, vocês vão lembrar de mim, tá? Já deve ter, quem já foi para Santos, Guarujá, já passou por lá. Talvez não tenha percebido, mas já passou, tá? Esse local, ele recebeu, na metade aí do século XX, um grande número de indústrias, tá? Muitas e muitas e muitas indústrias. E aí, quando essas indústrias foram instaladas na metade do século XX, não tinham leis que falavam, você não pode jogar o tanto de... Bom dia, Renan. Tranquilo. Instalava a indústria lá. E aí ela podia jogar o tanto de poluição no ar que ela quisesse, jogar o tanto de efluentes industriais no rio, se ela quisesse. Vai demorar muito tempo para ter leis relacionadas ao meio ambiente, leis ambientais.
tá? E aí, aquela região, ela concentra, né, muitas indústrias de base, né, que são as siderúrgicas, né? Tinha a Cosipa, né, Companhia Siderúrgica Paulista e tantas outras ali na região. Então, aquela região passou a ser uma região de muita poluição e foi o primeiro lugar, depois nós vamos falar um pouquinho, de a ter chuva ácida aqui no Brasil. Então, você pensa, a cidade de São Paulo, nossa, super poluída e não tinha tanto problema de poluição como tinha ali na cidade de Cubatão. Então, ela ficou conhecida como a cidade mais poluída do Brasil, tá? Talvez hoje não seja mais, né? Mas ainda é muito, muito poluída, tá? E, claro, é um pior ainda porque ela está localizada na Serra do Mar, numa região de Mata Atlântica, na Baixada Santista ali próximo da praia, então gera poluição generalizada, tá? Então, cidade de Cubatão, guardem isso aí, tá? Porque mais pra frente a gente vai falar um pouquinho. Tá indo de novo lá pro documento, gente? Deixa eu pôr de novo em tela cheia. Vamos lá. Nossa, meu computador tá uma carroça, esquenta muito, né? Tá muito calor. Bom, então esse capítulo ele fala um pouquinho da poluição e ele fala que a poluição ela vem agravando alguns fenômenos que aconteciam de forma natural, tá? A poluição ela vem cada vez mais piorando as mudanças climáticas, tá? Ao ponto de a gente hoje ter um fenômeno chamado aquecimento global. Aliás, gente, queria aproveitar, lembrar, quando eu dava aula no caso, lá pelos anos de 2009, 2010, eu lembro que eu estava trabalhando esse mesmo tema. E aí uma aluna minha na época falou assim, esse negócio de aquecimento global, ela já faz 10 anos, hein, gente? Esse negócio de aquecimento global não existe, porque meu pai é um cientista da Federal e ele já provou por A mais B que isso é um processo natural da Terra, não sei o quê. Eu falei, meu, pensa, quando, né, ao longo de toda a humanidade, na época a gente devia ter uns 6 bilhões e pouco de habitantes, né? Nunca a gente teve 6 bilhões de pessoas, nunca a gente teve tanta indústria, tantos automóveis, tanta exploração da natureza, tanta retirada de cobertura vegetal. Não tem como a gente negar, né? Então eu quero dizer para vocês com isso, com esse comentário, que até pessoas muito esclarecidas por muito tempo negavam o aquecimento global, ou seja, o aumento gradual da temperatura da Terra, tá? Um exemplo, gente, esse ano o nosso inverno acabou de acabar e nós não tivemos inverno, né? Nós não tivemos inverno. Foi um inverno extremamente quente, né? A ponto de quem nem se liga nas estações do ano achar que a gente teve só uma única estação o ano todo, né? Eu lembro que no comecinho da pandemia ficou friozinho, mas era no outono e ainda era um frio tímido, né? Agora a gente passou o inverno inteiro num baita calor, sendo que São Carlos, gente, é historicamente uma cidade muito fria. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês, um pouquinho menos, meu, a gente ia pra escola assim encapotado, passava assim no gramadinho, tava todo com geada, então era algo muito comum. E hoje a gente praticamente, há alguns anos aí, a gente não vem tendo invernos severos, né? E aqui na cidade de São Carlos, uma cidade alta que venta muito, que era tradicionalmente fria, eu tô aqui colada na cadeira, né? A gente tá finzinho, né? Acabou de acabar o inverno, começando a primavera, e é como se a gente estivesse no alto verão, né? Então, a poluição, então, ela tem agravado alguns fenômenos naturais, né? E tem piorado as condições gerais de vida aí da população. O primeiro fenômeno que ele traz aí é o chamado efeito estufa. Alguém tem as manhas de falar do efeito estufa aí pra gente? Alguém se habilitaria a falar do efeito estufa e como a poluição ela agrava o efeito estufa? Será que tem alguém que tem as manhas? Eu posso falar? Dá pra me Opa, ouvir? deve, dá sim. Tá, beleza. Bom, eu estudei sobre o efeito estufa, só que eu não lembro muito. Mas pelo que eu lembro, são gases poluentes que eles ficam em cima da atmosfera e eles fazem com que os raios do Sol entrem na atmosfera, só que não consigam sair. Aí fica muito calor dentro da atmosfera. Eu acho que é isso, não é? É isso, é o Nicolas, né, que falou? É. Nick, perfeito, ó.
Então, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, né? Originalmente é um fenômeno natural, que é os raios solares que vêm aqui para a Terra, uma parte é absorvida, né, pela nossa atmosfera, ela faz com que a gente segure um pouquinho, né? E uma parte desses raios solares era refletido pela Terra. Então a gente absorvia um pouquinho e uma parte era refletida. Porém, com a poluição, né, com o aumento, o engrossamento da nossa atmosfera por esses gases poluentes, né, por esses gases que são o resultado, né, da queima do carvão, do petróleo, né, de todas essas queimadas, toda essa poluição, ela engrossou a nossa camada da atmosfera, né? E esse engrossamento da camada da atmosfera faz então com que a maior parte dos raios, como o Nick falou, né? A maior parte dos raios solares, ao invés de eles serem refletidos, eles acabam ficando retidos aqui no nosso planeta, tá? Então, ó, se vocês observarem aí o efeito estufa normal, vocês observam a atmosfera bem limpinha, né? E aí já na segunda imagem, que é o efeito estufa agravado, a gente vai ter então uma atmosfera grossa, né, com maior concentração de gases. E aí então essa maior concentração de gases na atmosfera vai fazer com que uma grande parte eita, não, ficou preto aqui minha tela. Uma grande parte do calor que ia vir, que ia ser refletido pela Terra, acaba sendo absorvido. Então, um processo que era para ser um processo natural da atmosfera, né, acabou se transformando num grande problema, né? Então, hoje nós temos um grande problema que esse engrossamento aí, né, da nossa atmosfera, que faz, como o Nick falou, com que a gente acabe absorvendo, né, cada vez mais calor. Beleza, e se a Terra absorve mais calor, o que pode acontecer, minha gente? A Terra absorvendo mais calor, o que vai acontecer com a gente aqui? Réis mortais. Quem quer falar aí? Acho que a gente só vai queimar mesmo, né? De calor. Exato, a gente vai passar a ter então a sensação de que, ainda que de poucos em poucos graus, a gente vai tendo um aumento da temperatura da Terra, né? Por isso que a gente chama de aquecimento global. Um dos fatores do aquecimento global é o agravamento do efeito estufa pela poluição, tá? Então a gente tem a poluição vai subindo, mas ela não vai se desaparecer, ela vai ficar estacionada ali na atmosfera, tá? E aí a gente vai ter uma atmosfera cada vez mais grossa, que vai cada vez absorver mais calor e que vai conseguir dissipar cada vez menos esses raios solares e esse calor. Obrigada, viu, Nick, pelo auxílio aí. Tô indo de novo lá na apresentação, por alguns segundos aí, alguns minutos eu não vou estar vendo a tela, tá? Não vou estar vendo o chat, vou ficar só aqui na tela da apresentação. Não é modo leitura, é modo tela cheia. Deixa só ele carregar aqui para mim, acho que já deve estar carregando aí para vocês. Bom, aqui, gente, ele está trazendo, não sei se vocês observaram aí, então ele países que poluem. Os países mais industrializados, né, que aí seria os países europeus, da União Europeia, depois passa a ser os Estados Unidos. Isso lá no século XX. Já agora no século XXI, a gente tem como maior poluidor a economia mais ascendente, aí a economia que mais vem crescendo, que é a economia chinesa. Tá? Então hoje a China é o país que mais polui, seguido dos Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá. E aí se vocês forem vendo pela ordem aí, são países muito ricos, né? Países muito desenvolvidos, ou seja, altamente industrializados. E aí se é altamente industrializado, polui mais. Sim? E, como eu falei para vocês antes, né, a maior parte dos países que poluíam eram os países ricos. E hoje nós temos países em desenvolvimento, como aparece, né, na imagem anterior aqui, a China e a Índia, por exemplo. Já são grandes poluidores, né? A Rússia também, que não é considerado mais um país rico, né? Também é um grande poluidor. Países que produzem tecnologia, em linhas gerais, né?
O segundo fenômeno aí que ele está trazendo é a destruição da camada de ozônio, tá? Alguém quer falar? Alguém tem as manhas aí de falar com a gente um pouquinho sobre a destruição da camada de ozônio? Bem tranquilinha essa, hein? Mais facinha. Tem alguém que quer falar? Bem facinho esse, hein, gente? Bem facinho. Eu posso falar de novo, então? Opa, deve. Ah, eu acho que a camada de ozônio é uma camada que protege, assim, a Terra dos raios solares mais prejudiciais para a Terra. E aí ela, tipo, quando você quebra ela, ela não protege mais. Tipo, é uma destruição da camada de ozônio e não tem mais todos os gases que protegiam a Terra dos raios solares prejudiciais. Aí ela Perfeito. não vai ter mais proteção. Perfeito. Então, camada de ozônio já fala, né? Ela é formada por ozônio. E aí essa camada, ela tá bem longeão da gente na atmosfera, né? E como o Nick falou perfeitamente, essa camada de ozônio, ela é a camada que protege a Terra dos raios solares, tá? Ela é formada, obviamente, do ozônio gasoso. Ah, essa camada, então, ela envolve toda a Terra. Envolvia, né? Porém, tem uma substância que destrói a camada de ozônio. Alguém sabe como é o nome dessa substância? Tem alguma coisa a ver com aquele desodorante aerosol que fala? Quem está falando? Lua. Acho que é a Lua, né? Tá. Lua, é isso. Hoje em dia, na verdade, os nossos aerossóis, né? A gente fala aerosóis, mas correto, se bem que pode ser aerosóis que eu falei a vida inteira e vai continuar falando, né? Os aerossóis, antigamente, eles vinham com uma substância, né? Que era chamado CFC. Não só os aerosóis, né? Mas o fluido que vinha dentro da geladeira, né? Para fazer o resfriamento, enfim, outros tipos de produtos que vinham com uma substância dentro, né? Que era chamada CFC. É isso, Nick? Confirma? Acho que é. Isso. Tem essa substância, esse CFC, ele era produzido em vários aerosóis, inclusive nos desodorantes, em outros produtos que vinham, né, nessas embalagens aerossóis. E quando você fazia o uso dessa substância, ou por exemplo, eu tinha uma geladeira que tinha essa substância e vazava, né, quando você descartava é, um, né, uma geladeira que já não funcionava mais, essa substância, né, esse CFC, ele aos poucos ele ia subindo para as camadas mais altas da atmosfera, tá? Fazendo a destruição da camada de ozônio, tá? Eu vou descer aqui a imagem para ver se aparece para vocês, tá? E a camada de ozônio, como está falando aqui, ela fazia um escudo protetor, né? Que seria a parte aí que está em verde. Conforme a gente foi fazendo o uso do CFC, né, esse CFC ele faz a destruição, clorofluorcarboneto, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho certinho. Tá falando vários gases aqui, tá? Que são responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, tá? Mas o principal era esse CFC que era utilizado nos aerossóis, né? Mas ele tá falando de outros, né? Dióxido de carbono. Ah, não, tô no lugar errado. Ali é o da poluição. É o CFCs mesmo, clorofluorcarbono, mas também os hidroclorofluorcarbonos, que são os que destroem aí a camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio, então, ela faz com que, como se a gente tivesse um protetor solar na Terra e a gente destruísse esse protetor solar, tá? Então, o próprio homem, olha como a gente é nocivo, né, gente? Como a gente destrói mesmo o meio ambiente, como a gente é nocivo. Essa camada, então, ela passou a ser destruída, né? Ela passou a não existir mais ou ter alguns pedaços, alguns buracos. E aí, o que isso gera pra gente? A destruição da camada de ozônio, amigos. O que vai gerar pra gente? Quem quer falar aí? Efeito estufa? Efeito estufa.
Alguém concorda? Discorda? Ó, se a camada de ozônio é um protetor solar da Terra. Nossa, eu falando aqui com o microfone fechado, gente. Alguém concorda? Discorda? Que gera efeito estufa, destruição da camada de ozônio. O que que gera, gente? A camada de ozônio é um protetor solar da Terra. Aí eu vou lá e destruo uma parte do protetor solar. O que que vai gerar pra gente que vive aqui na Terra? Pode escrever no chat se quiser, ou abre o microfone, vai lá. Pra gente que tá aqui na Terra, aquece o planeta, aquecimento. E para nós pessoinhas? O que que gera para nós pessoinhas? Calor, o que mais? Câncer de pele. É isso, Lua. Chegamos lá. A gente então chegou num ponto de destruição dos recursos dessa camada de proteção da Terra. Nós chegamos num ponto onde praticamente não tem mais essa proteção, tá? Eles colocam aí algumas centenas de anos para essa camada se recompor quando a gente parar de destruir ela. Então eu tenho o Sol que chega praticamente direto para a gente. Então eu vou ter aquecimento, eu vou ter calor, né, aquecendo o planeta, mais calor, e para a gente passa a não ter mais níveis seguros de radiação solar, tá? Então hoje a gente considera como níveis seguros de radiação o Sol até as 9 da manhã e depois das 4 da tarde. Então praticamente todo o tempo que a gente está com o Sol, ele é extremamente nocivo para a gente. Então vai gerar, principalmente, né, para nós pessoinhas, esses danos de pele, né, o câncer de pele, manchas, destruição, né, da nossa pele, né, destruição da vista, né, muitas pessoas, por exemplo, com catarata, né, por terem passado muitos anos sem fazer a proteção do globo ocular, né, então tá sol, tá queimando a pele, tá queimando o olho também, né, então muitas pessoas acabam tendo a destruição da pele, do olho. Ah, não, isso é total, Lua. A gente só destruiu. Se pegar desde a Revolução Industrial até agora, a gente conseguiu em 200 anos, aí, 200 e poucos anos, praticamente acabar com todos os nossos recursos, tá? Então, a destruição da camada de ozônio foi feita pelo uso desses gases aí que são os CFCs. Seguindo mais um pouquinho na nossa movimentação, a gente vai chegar aqui num outro problema, tá? Que é o problema da inversão térmica, tá? A inversão térmica, gente, é bastante simples. É um fenômeno que vai ocorrer principalmente nos meses frios, nos meses de inverno. Pra gente praticamente não aconteceu que nós não tivemos esse ano o inverno, mas ocorre nos meses de inverno. Na situação normal, né, atmosférica, a gente tem o ar frio que fica lá que fica na parte de cima, e conforme o ar vai se aquecendo, o ar mais quente sobe, o ar mais frio vai descendo. E é esse movimento que vocês estão vendo aí, né? Com esse movimento atmosférico, né, o ar frio, que é mais pesado, acaba descendo, o ar quente ele se eleva, acaba se resfriando, depois ele desce de novo e fica nessa circulação. Essa é a circulação atmosférica normal, tá? Então o ar frio e o ar quente eles vão se revezando e fazendo a manutenção da temperatura nossa aqui na Terra, tá? Porém, quando a gente tem dias muito... E essa circulação, só antes de falar do que eu ia falar antes, quando a gente tem essa circulação, a gente consegue com que a poluição se dissipe. Ou seja, a poluição ela vai se espalhar mais rápido, tá? Quando a gente tem a poluição se espalhando mais rápido, a gente tem menos a sensação de poluição. Então o ar que está aqui quente, ele acaba subindo, né? Quando a gente tem dias muito frios, que é o que eu estou mostrando aqui na segunda imagem, o ar frio, quando a Terra está muito fria, né, esse ar frio nos dias frios, ele acaba ficando na parte de baixo e ele tem dificuldade de se esquentar e subir. Então a gente fica com uma camada de ar frio na parte de baixo, que é quando a gente tem aquelas neblinonas fortes de manhã, e o ar quente fica em cima. Porém, as pessoas acordam, as indústrias vão funcionando, os carros vão se movimentando, os ônibus,
E aí começa a ter a poluição da cidade. Só que a poluição ela fica presa nessa camada de ar frio que não conseguiu subir, porque a terra está muito fria. E aí então o ar acaba ficando com uma camada fria. E aí a gente chama isso de inversão térmica. Quando o ar frio ele simplesmente não consegue se aquecer e subir. Ele fica parado e ele retém também a poluição. Tá? Então quando a gente tem, é possível acontecer nos dias mais frios, nos meses de outono e inverno, essa inversão térmica do ar frio ficar na parte de baixo por algumas horas. Enquanto o sol não está muito forte, não consegue aquecer esse ar, então ele fica parado na parte de baixo, a gente fica com o ar preso, frio na parte de baixo, aquela neblina, e ele prende também a poluição, tá? Por isso que a inversão térmica ela é prejudicial para a gente, principalmente porque ela retém a poluição nas camadas mais baixas da atmosfera, mais próximas da gente, tá? Tudo bem? Tranquilo? Suave, gente? Posso seguir mais um pouquinho ou vou seguir mais uns 5 minutinhos antes da gente partir para os... Vamos lá. Faz sentido falar que apartamentos mais altos são mais frios? Sim, sim, com certeza. Uma, porque ele vai sofrer menos com a insolação e com o reflexo, tá, do sol. Ele vai receber maior quantidade de vento, tá? Ele vai estar... Claro que essas camadas mais frias da atmosfera, elas são muito mais altas, tá? Mas se a gente for lembrar lá do que nós falamos, né? Quanto mais alto, mais frio, inclusive na questão do relevo, né? Então, sim, os apartamentos mais altos são mais frios porque eles vão ter menos contato com aquele calor, tá? Que vai ficar ali no asfalto e ele recebe mais vento. Por isso, sim, confere aí o que você falou. Ele traz também, gente, uma outra coisa que é bem simplesinha e que a gente tem passado por isso novamente, depois de muito tempo aqui no Brasil, que é a chuva ácida, tá? A chuva ácida nada mais é do que chuva com poluição, tá? Então tem muita poluição e aí quando ocorre a precipitação, né, quando tem a ocorrência da chuva, essa chuva ela traz metais pesados, tá? Ela é ácida mesmo e aí ela consegue destruir monumentos históricos, como vocês estão vendo aí, a pintura dos automóveis, tá? Por que eu falei lá no comecinho para guardar a cidade de Cubatão? Porque a cidade de Cubatão, por ela ser muito poluída, no começo dos anos 90, era muito comum ter chuva ácida ali naquela região. E aí destrói vegetação, destrói as casas, os carros, os monumentos históricos, tá? Então, quando uma região está muito poluída, e ocorre a incidência da chuva, essa chuva então ela é uma chuva que vai vir com bastante sujeira, né? Vai vir com esses metais pesados aí, tá falando alguns aí, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, faz com que a chuva fique, ela já é ácida, né? Tanto é que eu não posso ir lá e ficar bebendo água da chuva, achar que tá tudo beleza, porque já vem com coisas da atmosfera. Mas quando essa concentração de poluição é muito grande, essa chuva, ela vem como essa chuva prejudicial aí, que a gente chama de chuva ácida. E aqui é uma escultura, né, na Alemanha, destruída por causa da chuva ácida. E na cidade de Cubatão isso aconteceu por muito tempo, tá? E aí a chuva ácida, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, no mundo onde mais ocorre a chuva ácida, tá? E aí vocês vão ver que é na Europa, nos Estados Unidos e Canadá ali, na China, claro. E aí nós temos 2 pontos ali no Brasil. Alguém consegue me falar quais são aquelas 2 cidades que estão sendo mostradas ali no Brasil como cidades com grandes níveis de poluição do ar? Alguém se arrisca? Se quiser falar no chat ou abrir o microfone. Nós temos 2 cidades ali no mapa do Brasil, né? Como cidades que recebem altos índices de poluição. Alguém chuta? São Paulo e Rio de Janeiro e Cubatão. Exatamente, Rio de Janeiro e Cubatão. Perfeito. Se vocês vão ver ali, a cidade está no litoral, tá? A cidade de São Paulo tem bastante poluição, óbvio, tá? Mas principalmente é Rio de Janeiro e Cubatão. Mas aí, gente, vamos pensar que Cubatão é muito pertinho de São Paulo, dá 30 quilômetros. Então, eles compartilham a mesma atmosfera ali, tá? Então, São Paulo e Rio de Janeiro e Cubatão, as principais cidades ali que vão ter essa poluição.
E por último, eu vou finalizar com vocês com outro elemento que é bem facinho de entender, que são as ilhas de calor, tá? É a última que eu vou falar hoje, ilhas de calor. Ilha de calor também, gente, é muito simples, tá? Eu vou mostrar a imagem aqui e vai dar para entender certinho o que eu quero dizer. Ilhas de calor ocorre da seguinte forma. Nas cidades, né, no meio das cidades, a gente vai ter o asfalto, por exemplo, passou aqui o recap na minha rua, né? Então tinha o asfalto bem velhinho, bem ruinzinho e eles recapearam. Gente, a temperatura que esse asfalto novo trouxe para minha casa é um negócio absurdo, tá? Muito calor. Eu acredito que uns 4, 5 graus a mais, porque esquenta ali aquele asfalto e venta aqui para dentro de casa. Fora o cheiro do asfalto, o calor que vem, um negócio absurdo, tá? Então nós temos na cidade esse asfaltamento que a gente passa, né? A gente tem também muitas construções, poucas árvores, poucas quantidades de água, pouca penetração no solo, tá? Então a gente tem uma diferença de temperatura da zona rural para as zonas urbanas muito grandes, tá? Ontem mesmo eu fui na chácara de uma amiga minha e estava super fresquinho. A hora que eu entrei na cidade, a gente já começa a suar, tá? Por quê? Porque aqui o calor ele é retido, tá? A gente praticamente não tem forma de refletir esse calor, a gente absorve esse calor, tá? Principalmente por causa do asfalto, né, da impermeabilização do solo, as construções, que elas acabam absorvendo então o calor, tá? Não temos a evapotranspiração, né, das plantas e pouca penetração de água no solo. Então isso faz com que a gente tenha de 3 a 10 graus de diferença dentro da cidade em relação às zonas rurais da mesma cidade, tá? Então a gente tem esse problema bastante grave aí de aumento de temperaturas dentro das zonas urbanas, tá? Então a gente fala que é ilha de calor. Ali na região onde tem o centro da cidade, o asfalto é muito mais quente do que se eu for próximo do rio, onde tem árvores, né? Onde consegue ter mais um respiro. Calma aí, Lua. O que eu percebo também é que a água esquenta pra caramba também. Porque, óbvio, boa, Nick, passa embaixo do asfalto. A água que vem da rua, ela é muito quente, né? Porque ela tá passando a tubulação embaixo do asfalto. Perfeito. Fala, Lua. The 100 é uma série baseada nesse negócio de indústria. Na verdade, aconteceu de uma usina nuclear, de explodir, coisa assim. Aí o ser humano teve que ir pro espaço. Aí tem episódios também de chuva ácida, essas coisas. Trata bastante desse assunto de poluição, da destruição da Terra. E eu acho uma série bem bacana pra meio que retratar esse negócio que a gente tá estudando. Legal, Lua. Escreve aqui no chat para eu conseguir anotar certinho, tá bom? E é isso, gente. Algumas coisas que pareciam ser ficção científica, que pareciam ser coisas difíceis, né, de acontecer, de alcançar, a gente já tá vivendo, né? Então, antes caiu, Lua. Ah, voltou. Tá, vou anotar aqui, já tá anotado. Então, coisas que a gente achava que antes eram só nos filmes, ficção científica, a gente está começando a viver, né? E, inclusive, a ciência, né? A NASA, aí eles vão buscando outros locais fora da Terra que possam ter vida, que possam ter produção, porque é mais ou menos o caminho que a gente está seguindo, né? De destruir todos os recursos e ter que buscar outras alternativas para sobreviver. Muito bom, Lua. Adoro essas dicas aí, é sempre bom compartilhar. Pessoal, preciso finalizar aqui com vocês para poder dar uma chegadinha no banheiro antes da próxima aula, fazer um xixizinho, me preparar para a aula do segundo. Vou fazer a chamadinha oral então, tá bom? Aí na próxima semana a gente se aprofunda mais, agradecendo a participação aí de vocês, Nick, da Lua, tá? Gostei bastante. E aí a gente na próxima semana vai falar de alguns outros fenômenos, o El Ninho e a Laninha, tá? Então vamos lá, chamadinha. Adrian, tá aí? Respondendo no microfone, por favor, ou no chat. Adrian tá presente. Ana Júlia, tá por aí? Ana Júlia, presente. Caio, tá por aí, Caio? O Caio teve presente a aula toda, gostei muito, viu, Caio? Valeu aí pela participação, qualquer coisa que precisar, só chamar a gente lá pelo WhatsApp. Davi, tá aí, Davi?
Beleza, Davi presente. Fer tá aí, Fer? Beleza. Igor. Beleza. Yolanda. Ioiô. Tá aí. Júlia, tá aí? A Júlia. Lua, claro, né? Já esteve presente aí o tempo todo. Obrigada, viu, pela participação. Micaela. Tá aí. Mica. Murilo. Tá aí, Murilão. Boa. Murilo sempre aqui também. O Nick, né? Nem preciso chamar, porque participou bastante. Ai, eu adoro esse presente, gente. Muito bom. Pedro tá aí? Pedro Tô Caetano. aqui. Boa. Grande Pedro. Renan tá aí, Renan? E a Yasmin. Hoje eu não te esqueci, Yasmin. Boa. Só o Adrian mesmo que fica aí logado, mas acaba que não responde. Tudo bem, gente. Então eu finalizo por hoje, tá bom? Para dar uns minutinhos pra gente ir no banheiro. E semana que vem a gente continua. Então vou pedir para vocês já irem preparando as apresentações de vocês, tá? Vou ver se ainda ao longo dessa semana ou na próxima eu já lanço um documento para cada um colocar a sua sequência aí, tá bom? De apresentação, lá em novembro. Que bom, Renan. Fiquei muito feliz que você gostou, viu? Também fiquei muito feliz com a participação de vocês. Que aí não fico só eu falando, dando sono aí, né? Gente, beijão, tá? Se cuidem. Uma boa aula aí. Ah, Renan, depois alguém passa pro Renan da apresentação, tá bom? Não sei se vocês têm algum representante de sala, mas o pessoal fala pra ele. Ou então você me chama depois no WhatsApp, tá? Beijo, gente. Juízo. A Lua também. Depois passa pra ela. Beijo, gente. Assiste o replay da aula depois que vocês vão ver.